Muito obrigado, Sr. Presidente. Com essa apresentação que fez, eu devo constar que, indo buscar sítios onde sabia que se encontram essas referências, que muito elogiosas para a minha pessoa e que lhe agradeço, mas que de todo, neste momento, eu já não me recordava de muitas delas. Agradeço-lhe por isso, por ter avivado a memória. Queria saudar todos vós, queria saudar todos os, não só a mesa, na pessoa do Sr. Presidente, mas também do Tomé Gomes, meu parceiro, e na pessoa do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, todas as excelências aqui presentes. De facto, eu queria agradecer também o convite pelo facto de me permitir duas oportunidades. Por um lado, trocar convosco ideias relativamente àquilo que é o recrutamento e a formação de magistrados, uma matéria que poderá parecer árida, mas que é da máxima importância, como aliás já hoje foi sublinhado aqui neste encontro, e por outro, por permitir que eu viesse à minha terra, venho cá todas as semanas, mas em todo caso, permitir-me vir à minha terra nesta qualidade, que muito me gratifica e agradeço-lhe pelo facto de ter também lembrado esse pormenor. Não posso deixar de felicitar o Conselho Superior da Magistratura pela forma como, empenhadamente e dinamicamente, com um dinamismo muito próprio, se leva à prática e concretiza estes encontros que, no fundo, representam debates de ideias, reflexões de ideias, reflexões sobre matérias que são importantes para os magistrados, importantes para a Justiça e, portanto, importantes também para o país. Cabe-me falar sobre recrutamento e formação. Eu não tenho a eloquência do Dr. Tomé Gomes, nem a capacidade da voz, da timbre e colocação de voz que ele tem, e, portanto, não posso pegar num papel, num documento, num texto, como ele faz, e, a partir dele, falar. Socorri-me pensando que isto poderia fazer com que seja possível captar a vossa atenção, e fiz um PowerPoint em que exponho algumas ideias que vou aqui refletir convosco e, a partir delas, poder ser mais acessíveis para vós. Depois o texto, já tenho esse compromisso, falo-ei chegar. Cabe-me falar, e eu tenho este roteiro, que é em 4 pontos, que desenhei nestes termos: recrutamento, encontros e desencontros de 2 vias, o lugar da psicologia. Um segundo ponto sobre a formação inicial, iniciação aos saberes. A formação contínua, uma pena entre comas perpétua. Esta expressão pareceu-me de veras impressiva. Não é minha, é retirada de um relatório feito por um juiz que a apresentou em 2003 ao quarto AVI, que foi preparado pelo Conselho Consultivo de Juízes do Conselho da Europa, exatamente sobre matéria de recrutamento e formação, e pareceu-me que era suficientemente impressiva para nos dar uma ideia do que significa a formação contínua, um exercício permanentemente a realizar e nunca acabado. E depois tenho algumas perspectivas de futuro que eu penso que serão importantes partilhar convosco. Recrutamento, encontros e desencontros de 2 vias. O lugar da psicologia. Assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos um quadro normativo que está consagrado na Lei do SES, na Lei 2 de 2008. Temos também o Estatuto do SES, uma portaria em que se complementa a lei, e também um regulamento interno. São estes, em termos, digamos, de direito interno, aquilo que são as matrizes da formação, ou do recrutamento. Depois, eu sublinho aqui alguns textos internacionais de natureza não vinculativa, portanto, soft law, que
confirmam que o quadro normativo que possuímos se conforma nas suas linhas essenciais àquilo que são as orientações que vêm dessas instâncias internacionais. Sublinho, nomeadamente, as conclusões de congressos da ONU, nomeadamente o 7º, de 1985, as recomendações do Conselho da Europa, do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, nomeadamente de 94, 12 de 94, os avis, que no fundo são parceiros do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, e alguns estudos que foram realizados, nomeadamente um estudo que foi realizado pelo pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sobre o estudo sobre o recrutamento e formação de magistrados, coordenado pela senhora doutora Conceição Gomes, onde estas questões são tratadas e eu penso que não se fica mal na fotografia quando analisamos o nosso quadro normativo. A questão é quando passamos para as situações mais finas. E temos, permitindo a lei, duas vias de ingresso. Desde 2008, permite-se, por um lado, a via académica, por outro, a via profissional. A via profissional foi, de alguma forma, o resultado de um grande debate público que houve, pelo qual se entendia que, e depois veio a ser consagrado em lei, de que seria interessante que as magistraturas pudessem receber os saberes de quem está no terreno, portanto, no exercício de uma profissão, e, portanto, veio-se permitir que os profissionais pudessem aceder à magistratura através de uma via diferenciada. É isso que hoje temos. Temos uma via diferenciada em 4 tópicos essenciais. Por um lado, permitir que quem vem da via profissional não necessite de outra qualificação académica que a licenciatura, e depois existe 5 anos de experiência profissional, embora não se diga o que é a experiência profissional, tal como também não se diz na área forense ou conexa o que é que isto significa. Isto pode causar alguns embaraços, porque pode causar alguns embaraços na delimitação do conteúdo do que sejam estas realidades, para perceber quais são os candidatos que poderiam ou não poderiam beneficiar desta. Hoje, tendo em conta a grande ambiguidade que o conceito comporta, ou que os conceitos comportam, no fundo, entra muita gente por esta via, desde que testemunhe os 5 anos de exercício em qualquer atividade que possa ter um mínimo de ligação com os tribunais. Muitos deles nós teremos algumas dúvidas que se devam considerar como tal. Mas, em todo caso, entre ter um concurso que seja impugnado e conseguir que ele prossiga na sua normalidade, muitas das vezes há aqui que ter algum pragmatismo. Esta é a primeira diferença. Uma segunda diferença tem a ver com o número de provas na prova escrita. Enquanto os provenientes da via académica têm que fazer 3 provas na fase escrita, a via profissional faz apenas uma, em que, no fundo, elabora um projeto de decisão ou uma decisão em função das peças processuais que lhe sejam apresentadas para o efeito. Os da via académica têm que fazer 3 provas sobre resolução de casos, direito civil, direito penal e uma de desenvolvimento de temas culturais, sociais ou económicos. Não deixará de parecer estranho que, e este é um elemento que me parece também interessante, é que sempre se referindo que o magistrado, todo magistrado, deve ser uma pessoa que deve estar bem ciente e bem enraizado no mundo em que se encontra, com um grande conhecimento da realidade, com uma boa compreensão das realidades da vida, que o candidato que vem da via profissional não tenha a obrigação de fazer esta prova. Em todo caso, como quer que seja, a lei, a única coisa que prevê é uma preparação de uma decisão
quer de matéria civil ou penal, à escolha do próprio. Uma outra diferença são também as vias da via académica ou da via profissional, são as provas orais. Enquanto a via académica deve fazer 4 provas orais, uma delas sorteada, sobre questões que ainda hoje persistem sobre o direito administrativo ou o direito económico, que porventura terão uma razão de ser histórica, mas que hoje, com novas, nomeadamente relativamente ao direito administrativo, com as novas formas de acesso para a jurisdição administrativa, parece não se justificar, enquanto a via profissional a única coisa que faz é uma discussão sobre o currículo e a sua experiência profissional, bem como alguns temas de direito. Como o que é que seja o currículo, não se sabe exatamente bem no que é que ele comporta, portanto, no fundo é a peça que é apresentada pelo próprio e, portanto, em função disso, debater-se durante uma hora aquilo que ele vai apresentar. Um terceiro ponto tem a ver com a própria graduação, com a própria definição da graduação. Enquanto os da via académica opera-se uma média aritmética entre as duas provas, a via profissional, a média é ponderada numa razão de 30% para a prova escrita e 70% para a prova oral. Ou seja, temos aqui uma diferenciação muito significativa que os resultados de debates, de reflexões que temos feito, nomeadamente também com júris de exames, parece mostrar que há uma assimetria muito forte entre as duas diversas vias de acesso, de tal forma que eu diria que há uma consensualização geral relativamente às assimetrias que existem e há também uma consensualização na necessidade de esbatimento dessas assimetrias, porque se é certo que continuam a existir vozes que contestam este acesso para a via profissional, o certo é que, na generalidade, ela é aceita. Portanto, esta, de facto, é uma matéria que, em termos do Centro de Estudos Judiciários, nós temos identificado como reflexão e que exigirá uma maior ponderação no futuro. Um outro aspecto, isto é um aspecto de menor relevância, mas que não deixa também de ser importante, que tem a ver com o exame psicológico de seleção. Como sabem, o exame psicológico de seleção destina-se a aferir das características de personalidade do candidato de acordo com critérios e técnicos da psicologia. Não há um perfil daquilo que seja um magistrado ou um juiz, como já aqui foi dito, e, portanto, a definição daquilo que seja um exame psicológico de seleção vai situar-se na definição de patologias que eventualmente possam ser facilmente detectáveis e que poderão ser incompatíveis com o exercício da profissão de juiz no futuro. Hoje, esta prova é realizada depois da realização da prova oral. O que é que acontece? É que alguns candidatos têm a menção não favorável. Depois de terem sido aprovados, e alguns aprovados com muito boas notas, se sobram com um estigma de uma pessoa que não tem condições psicológicas para realizar a sua profissão futura. Portanto, se esta prova for antecipada para momento anterior, eventualmente com custos superiores na realização dos exames, mas isso é um custo económico que o Estado terá que suportar, retirar-se-ia esse peso estigmatício que o candidato hoje tem. E sabemos isso, nos últimos anos tem havido sinais desses que me parece que não são aceitáveis. Naturalmente que esta questão do exame psicológico suscita outros problemas, mas tem a ver com a questão da forma como são realizados, que não, por acaso aqui, não vale a pena estarmos a falar.
Eu só gostaria de desenhar aqui duas notas curiosas, porque nós fazemos um estudo sobre aquilo que é o ingresso dos futuros mestrados pelas duas vias, profissional e académica. No penúltimo curso que foi feito, do último ainda não está a realidade desse estudo, o perfil da pessoa, do candidato, do juiz, portanto, do candidato ao concurso, portanto, todos eles, incluindo magistrados judiciais e do Ministério Público, é mulher, 74% no curso, 85% para a magistratura judicial. Tem 32 anos de idade, em média, nasceu na região norte, é solteira, tem como grau académico mais elevado o mestrado, licenciou-se há cerca de 8 anos, ingressou pela via académica e exercia anteriormente a advocacia. Se formos ver pela via académica, e que nós temos trabalhado no sentido de ir formando o candidato de acordo com exigências que cada vez são mais prementes. Eu lembro aqui matérias que temos dado grande destaque, grande realce, e que têm a ver com a ética e deontologia profissional, os direitos fundamentais, aqui incluindo os direitos humanos, que são matérias que nos parece a nós que têm que ser muito trabalhadas, no sentido de mostrar aos futuros juízes aquilo que é o exercício da sua profissão futura e da dimensão que ela comportará. Por outro lado, também, há todo um conjunto de matérias que importa ter em consideração, porque muita da função do juiz futuro hoje já está direcionada para alguma especialização. O SES não pode esquecer uma certa formação generalista para todo o juiz, para lhe dar a dimensão de conjunto daquilo que vai ser a sua profissão. E é esta compatibilização que é preciso, muitas das vezes, encontrar e levar à prática. Porque todas as instâncias internacionais vão-nos sempre e permanentemente apelando à necessidade de especialização, como se isso fosse a panaceia de todos os males. O que acontece é que pode-se ter, em determinado momento, a necessidade de especialização, não podemos deixar de perder, ou não podemos perder a visão de conjunto e, ou seja, numa formação inicial, temos que permitir e habilitar o juiz com uma dimensão, por um lado, técnica, mas, por outro lado, também de toda a mundividência que é necessária para o exercício da profissão que escolheu. E, por isso, neste quadro, nós temos, como eu referi, temos um conjunto de matérias que temos considerado como relevantes com a compatibilização da especialização. Há matérias que, se calhar, hoje não se justificam no essencial e que poderiam ser excluídas nesta fase inicial. Eu refiro-me, por exemplo, à questão do direito administrativo com a intensidade com que hoje é dado, mas que poderia ser bastante mais, de uma forma muito mais simples, porque a atividade do direito administrativo de um juiz dos tribunais comuns ou dos tribunais judiciais será episódica e que me parece também aqui estar a sublinhar são as matérias a destacar e a reforçar que eu já sublinhei. Importante, muito importante no domínio da formação são os seus autores. Os autores que nós aqui consideramos, por um lado, os formadores no SES, os docentes, mas também os formadores a nível das comarcas, a nível dos tribunais. É fundamental, e temos trabalhado nesse sentido, no sentido que haja um entrosamento e um diálogo permanente entre o que o SES faz e o que os formandos e o que os formadores fazem nas comarcas, através da figura dos coordenadores regionais.
Portanto, este diálogo permanente e constante, bidirecional, entre o SES e os formadores, é fundamental para conseguirmos fazer uma formação de qualidade e para o SES também perceber o que é que, como é que a formação a formação em concreto se está a desenvolver. A avaliação é essencial. A avaliação a avaliação dos formandos é feita de acordo com os critérios legais, a chamada avaliação global, como ela é feita. Mas a avaliação global existe apenas nas matérias que fazem parte do grupo das matérias profissionais. Nas outras fazem-se trabalhos, são ponderados, mas não são analisados com a profundidade, nem com uma avaliação quantitativa, como são feitas a componente da formação profissional. E as metodologias. O método, também aqui o SES encontra-se ligado ao que a lei fala, a partir do método do caso concreto. É através do caso concreto que vamos trabalhando e que vamos desenvolvendo todo o ensino, toda a formação dos candidatos a juiz e tem, com a exigência dos docentes e dos formadores, vamos trabalhando e vamos procurando que o formando se vai envolvendo na capacitação da absorção do conhecimento, mas ao mesmo tempo para a decisão que depois tem que preferir. A formação contínua. 5 minutos. 5 minutos. Obrigado. A formação contínua, eu transcrevi aqui, reproduzi aqui o artigo 10b do nosso Estatuto, em que se diz que os magistrados judiciais em instituições têm direito e o dever de participar em ações de formação contínua, asseguradas pelo Centro. Esta expressão, ou esta norma, não é só uma afirmação ou uma declaração, é também uma exigência que decorre de recomendações internacionais, mas é a certeza também de que o juiz deve interiorizar que, ao mesmo tempo que tem um direito, tem também um dever nele de participar desta formação. Um dever para desenvolver aquilo que são as suas capacitações e conhecimentos nas matérias técnico-jurídicas, mas também na compreensão dos fenómenos da comunicação social. Eu diria também, além dos que estão aqui referidos atrás, ter uma cultura judiciária de boas práticas. Há todo um conjunto de matérias que o legislador endereça ao SES para dar formação aos juízes. E aqui eu gostaria de sublinhar alguns aspectos. O primeiro é que a formação tem que ser realizada em consonância com os conceitos. É essencial existir uma consonância com os conceitos. Com os conceitos enquanto player essencial da formação contínua. Naquilo que tem a ver com a definição do estatuto, da definição dos temas, portanto, dos conteúdos da formação, naquilo que tem a ver com a aprovação dos programas, com o agendamento e com a localização das ações. Nos critérios que sempre temos seguido e que procuramos seguir e atender, é, no fundo, a diversidade, a atualidade e procurar também encontrar alguma descentralização para a realização das ações e que estas sejam tendencialmente presenciais. Gostaria aqui de sublinhar um aspecto que tem a ver com a formação contínua e a avaliação. As instâncias internacionais também, mais uma vez, recomendam que a formação seja avaliada. No domínio da avaliação contínua, ela não é feita. Faz-se uma avaliação no SES, em que procura saber se
a formação que deu merece a aceitação dos destinatários, como é que eles recebem, se consideram que é importante para a sua formação, se os formadores revelam qualidade. Enfim, há um conjunto de itens que nós realizamos, mas isso tem a ver com o prestador da formação. A questão de saber é se o formando, ele próprio também deve ser avaliado, como as instâncias internacionais recomendam. Aqui é uma matéria que só com os conselhos é que poderíamos caminhar, num caso, sabendo da utilidade, para perceber se há uma utilidade nesta avaliação e também do modo de fazer, da fazibilidade desta formação. A outra tem a ver com a execução dos programas de formação. E isso peço a vossa colaboração de todos neste sentido. Nós recebemos inscritos para as ações de formação um conjunto de formandos. A verdade é que no final os grandes números mostram que há às vezes metade do conjunto que estavam inscritos, mas não atenderam às ações, não presenciaram, não estiveram presentes nas ações de formação. O SES já foi interpelado por isso no seu órgão de gestão. Mas como é que é possível fazer este tipo de ações para um número tão grande de candidatos? Por exemplo, o ano passado, nós temos 2016, 2017, estes números são provisórios, mas tivemos 9.252 pessoas inscritas e o número de participantes é bem menor. E esta é uma matéria em que nós pensamos que com os conselhos podemos trabalhar. Gostaria ainda de falar sobre os e-books, que é uma matéria importantíssima, mas que não há tempo, a sublinhar apenas que, em termos internacionais, de outras escolas de formação têm sido considerados como boas práticas a seguir. 3 notas sobre perspectivas de futuro. Quanto ao recrutamento, eu já referi isso, e isto é uma síntese. Há uma maior consensualização da militação e conteúdo das vias de acesso académico e profissional, as vias de acesso académico e profissional, com a clarificação dos limites e conteúdo dos requisitos de ingresso da via profissional, a harmonia entre as duas provas, entre as duas vias, quanto à natureza e conteúdos e em ambas as fases, e ponderar o momento do exame psicológico de seleção. Quanto à formação inicial, uma maior ligação e envolvimento do SES e formadores dos tribunais, destaque e reforço de matérias estratégicas, como eu já mencionei, e o equilíbrio entre a formação inicial e especialização. Quanto à formação contínua, manter um elevado leque de oferta, de qualidade, atualidade e diversidade, estreita articulação entre os diversos players, aqui essencialmente os conselhos superiores, otimizar uma relação entre os inscritos e participantes nas ações, formação. Uma ideia que me parece que seria interessante, nós temos notado que entre os magistrados dos tribunais superiores a participação é reduzida. Pensamos que poderia haver um benefício forte, até porque a lei não distingue qual é a categoria profissional dos juízes, que se fosse alastrado aos tribunais superiores também essa formação. Portanto, aqui é uma matéria que, encontrando ações específicas ou comuns e consoante as necessidades, poderíamos trabalhar em conjunto. A avaliação das ações também, como eu também já mencionei. Tudo isto tem por ideia aquilo que eu penso que são, o que eu tenho referido como um esforço continuado para que se cumpram aquilo que eu chamo os 5 S's. Saber, saber fazer, saber fazer bem, saber ser e saber estar. São, no fundo, se conseguirmos que um mestrado reúna todos estes saberes, não tenho dúvidas que é um mestrado de excelência. E é nesse sentido que nós trabalhamos. Muito obrigado.